A gente vai ver hoje uma técnica que a gente vai precisar, duas na verdade, em quase todas as atividades daqui para o final da disciplina, que é o que eu vou chamar de CRUD. CRUD é um termo que a gente usa em banco de dados para operações básicas de manipulação de dados. Então, o C se refere a criar, o R, obter, o U, atualizar e o D, apagar. Oi. Sim, senhora. Esse projeto é bom. Esse projeto é, esse projeto é bom. Tudo bem, tudo bem. Tá? Criar, ler, atualizar, apagar. Então, o tempo todo a gente vai estar manipulando dados e alterando esses dados manipulados. A gente já fazia isso de forma indireta, só que agora a gente vai fazer de forma vinculada a algum critério, a alguma chave. Então, por exemplo, vou fazer uma atividade bem simples com vocês, baseado nas que nós já fizemos, para a gente ver essa ideia de criar, atualizar, ler. Vamos fazer aqui um pet shop. Então, eu vou ter o meu pet. O meu pet vai ter public constructor, public nome é um string. Então, meu pet vai ter. A gente não atualiza pet, né? A coisa que dá para atualizar vai ser a agenda mesmo. A agenda eu acho que é o mais fácil. Vamos fazer com o mais fácil, que é o contato. Contato tem um nome e tem telefones. Então, o nome é uma string e os telefones eu vou colocar assim. Oi? Não, não. Eu não dei. É porque a aula de sexta, eu decidi não dar a de sexta porque ela ficou muito ruim. Então eu inverti e estou fazendo um conteúdo misturado. Talvez vai ficar mais fácil do que a aula de sexta que eu fiz de mapas. Então, vocês estão vendo hoje um pedaço da aula que eu dei para o pessoal. Eu fiz mapas primeiro, para depois fazer CRUD. Só que eu vi que ficou mais complicado. Então, eu estou fazendo CRUD com listas e aí eu faço mapas amanhã, para completar a ideia. Acho que vai ficar melhor. Entendeu? Então a aula de sexta foi desfeita em outros pedaços. Talvez ela fique melhor do que da forma como eu dei. Tudo bem? Então vamos lá, vamos recapitulando. Qual é o nosso objetivo? Entender como é que eu vou inserir os meus dados, obter, atualizar e remover. Então, como a gente só tem lista, a gente vai usar lista. O dado que a gente vai utilizar para ser inserido, no caso aqui, a gente vai colocar o contato. E para fazer já algo multicamada, eu vou fazer assim, ó. O meu contato tem vários telefones e o telefone também é uma classe. Constructor, public, label e public number. Vocês lembram para que serve esse public na frente, né? Para que serve esse public aqui? Para eu não ter que fazer get, não, para eu não ter que fazer a criação do atributo e a atribuição. Então esse public já faz as duas coisas, cria o atributo e faz a atribuição. Mesma coisa funcionaria se fosse um private, eu também já estaria criando o atributo
e fazendo a atribuição. Isso aqui é só para deixar o nosso código mais limpo, tá? Vou colocar public porque eu não quero ter que ficar fazendo código de getSet. Mas vocês já sabem getSet. Então, fazer aqui só um toString qualquer. Retorna this.label mais dois pontos mais this.number. Tá aqui o meu telefone. Tá aqui o meu contato. Contato começa com o nome e eu estou propositalmente começando ele com a lista de telefones vazia. Uma lista de telefones vazia. De fones é uma lista de telefones vazia. Tudo bem até aí? Telefone, nome, label e número. E o contato tem um nome e começa com a lista de telefones vazia. Nosso toString do contato vai ser o quê? Vai ser... Eu vou retornar o nome desse ponto nome, mais todos os telefones alinhadinhos, né? Vou fazer assim. This.phones.join. Vou juntar todos os telefones usando um tracinho. Então vamos testar aqui o nosso código. Nosso codiguinho já consegue pelo menos criar um contato. New contato David. Se eu mandar imprimir isso, eu terei console.log contato.toString. Vai aparecer que eu tenho... Não, ficou faltando só rodar. Function toString. Ah, sim, entendi agora. Uma função sem amor não funciona. Ok, não tenho nenhum telefone, né? Agora eu preciso de uma forma de inserir os telefones nesse contato. Então a gente vai aqui para a primeira camada. A gente poderia entender o contato como um repositório de telefones. O contato guarda vários telefones, sim ou não? O contato tem os telefones. Então, nosso primeiro método aqui, que não vai ter muito teste, adicionar fone, recebe um telefone e joga o fone no contato. Os telefones estão guardados nessa estrutura. Então, eu poderia fazer this.phones.push do meu telefone que eu quero adicionar. Então, cada novo fone, vou só jogar para o final. Peguei um novo fone, joguei para o final. Então, contato.addFone, eu vou adicionar um número, uma string ou um objeto telefone. O que é que eu adiciono? Eu adiciono um objeto telefone. Novo fone. E aí esse fone vai ser... O que é que o fone precisa? Label e o número. Então, eu vou fazer aqui o telefone da minha casa, que vai ser o 3232. Esse objeto eu mandei para o contato e o contato armazenou esse objeto na lista de telefones. Todo mundo comigo ainda? Beleza. Então, se eu mandar mostrar isso daqui, eu vou ter que o meu contato tem um telefone. E toda vez que eu chamar esse método, eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou chamar o telefone do meu celular da TIM. TIM vai ser o 9999. Casa, TIM. E quantas vezes mais eu jogar contatos aqui dentro, mais ele vai alimentar essa informação. Tudo bem? Oi. Cara, quando você... Abram aí o celular de vocês. Vocês vão ver que quando vocês abrirem o campo de contatos, deixa eu abrir aqui no Google, é o rótulo, Google Contatos.
exatamente. Você cria um rótulo para o contato, entendeu? Ó, é porque a gente não usa muito isso, mas quando você adiciona um telefone, ó, tá vendo aqui, ó, você consegue adicionar o telefone de casa, tá vendo? É etiqueta, ó, label, tá vendo, ó? Mas isso na verdade tem em toda a agenda, só que a gente acaba não usando isso. Ninguém usa, mas ele tem, ó, eu posso colocar um rótulo pro telefone. Tá vendo? É o telefone de recado, é o orelhão da esquina, entendeu? Então, exatamente, eu tô dizendo de onde é que é aquele número. Antigamente isso fazia sentido, só que hoje ninguém, a funcionalidade existe, só que ninguém usa, então ninguém entende, ó. Então é o telefone de casa, o teu telefone da mãe dele, entendeu? Telefone da mãe, telefone do pai, telefone do fixo, do Oi, do TIM, do telefone da Vivo. Então aqui a gente teve a primeira ação do meu CRUD, que foi adicionar dados no meu repositório. Beleza? Adicionei um telefone. Vamos fazer aqui um atualizar telefone, update phone. Para atualizar um telefone do contato, eu preciso saber qual dos telefones eu vou atualizar e qual o novo valor que eu vou colocar nele. Aí a gente entra com o conceito de chave. Os nossos elementos, eles podem ter chaves únicas. Por exemplo, você tem uma chave única na universidade. Que chave é essa? A matrícula. Aquele número que a gente chama de matrícula é o identificador único dentro do contexto. No contexto universitário, você não usa o seu CPF, você usa a sua matrícula. No contexto civil, você vai usar o seu CPF. Quando você liga para a pizzaria para pedir uma pizza, qual é a chave que identifica qual é a sua casa? Hein? O número do seu telefone. Ele pergunta, qual é o teu telefone? Aí tu diz teu telefone, ele pergunta, é na rua tal? Então o número do seu telefone é o identificador único que faz com que você seja encontrado naquela base. E existe a garantia de que não podem ter duas pessoas com o mesmo identificador, porque senão ele não seria identificador único. Imagina, se você dá teu número de telefone e tem outra pessoa cadastrada com o mesmo telefone. Não faz sentido, certo? Então, normalmente, no processo de atualização, a gente usa uma chave. No caso da atividade do contato, não, nem está sendo pedido isso, mas eu já estou aproveitando a atividade do contato que tem lá para a gente extrapolar as ideias aqui. Então, eu perguntaria assim: qual label que você está tentando atualizar? E qual é o novo número que você está tentando atualizar? Então vamos ver, vamos entender aqui o que é que essa função se propõe a fazer. Eu quero atualizar o telefone aqui da minha mãe. Então eu vou ter que encontrar onde está o telefone da minha mãe e alterar o número dele. Tudo bem? Então estamos pensando no repositório de informações. Vou caçar o telefone da minha mãe e vou alterar o número dele. Então, como é que eu vou fazer isso? Tenho que procurar. Cadê o telefone da minha mãe? Então, poderia procurar de várias formas, poderia criar uma função separada, mas por enquanto eu vou colocar os códigos aqui, jogados todos assim na cara, só para facilitar a lógica. Então, vou procurar. Vamos ver. Vou passar por telefone, de telefone por telefone. Para cada telefone em des.fones, se fone.label foi igual ao label que eu procuro, estou procurando o telefone da minha mãe e achei o telefone da minha mãe, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar o número. Fone.number agora vai ser esse novo número que está sendo passado por parâmetro. Se eu encontrei, eu posso retornar. Se eu cheguei no final e não encontrei, aí eu posso avisar, dar uma exceção, label não encontrado.
Repito esse pedaço de código ou não? O que é que esse pedaço de código faz? Procura por um rótulo e troca o nome desse rótulo, o número desse rótulo. Por exemplo, eu poderia chamar assim, ó, contato.updatefone, telefone da minha mãe, agora é 1234. Então eu tenho que pegar essa informação, sair caçando qual dos objetos fone que está na agenda é o da minha mãe, e quando eu chegar lá eu troco o número que estava pelo novo número. Para cada um dos telefones, se eu encontrei o label que eu queria, substituo o número do telefone e aí eu saio fora. Se eu cheguei ao final da busca, é porque eu não encontrei. Porque se eu tivesse encontrado, eu teria saído fora no meio da busca. Tamo. Então, bora lá. Quando eu mandar mostrar agora, qual é o telefone da minha mãe? 1234. Por quê? Eu achei. Se eu tivesse escrito errado, mãe, mãe, mãe. O cara programa demais, é amém. Tá vendo? Ó? Label não encontrado. A gente precisa entender o conceito. Conceitualmente, eu fiz uma inserção, bem aqui, adicionei um dado novo. Poderia ter feito de outras formas, vou fazer de outras formas, mas conceitualmente, contato guarda os telefones e eu inseri um dado novo, um novo telefone. Conceitualmente, eu fiz um update. Eu tinha um dado armazenado e eu alterei o dado que estava armazenado. Beleza? Conceitualmente, eu posso apagar um telefone. Delete fone. Vou usar um label para apagar. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou caçar, se eu encontrar, eu apago. Só que para encontrar, para apagar, normalmente a gente precisa de um índice. I igual a zero, I menor do que this.phones.length e mais. Se this.phones e ponto label é quem eu procuro, se eu achei o cara que eu procuro, eu consigo remover ele com o comando de this.phones.splice. Recortar, né? Corta aí. Vou remover nessa posição um carinho. E aí eu retorno. Apaga o telefone com esse rótulo. Se aqui eu fiz a busca caçando pelo rótulo e quando eu encontrei eu atualizei, aqui eu fiz a busca caçando pelo rótulo, só que usando o índice, e quando eu encontrei eu removi. Se eu cheguei aqui no final, é porque eu não encontrei o label. Oi. O splice tem a posição que eu vou operar, quantos elementos eu quero remover nessa posição e se eu quero adicionar alguma coisa no lugar desses elementos. Se eu fosse colocar um outro telefone, new phone, uva, telefone da Fantaúva. No lugar da mãe que eu procurei, eu empurrei a mãe para o lado e botei a uva antes. O splice ele serve tanto para inserir quanto para remover. Se eu quisesse remover e adicionar um novo, nessa posição eu removeria um e adicionaria um novo nessa posição. Se eu não quiser remover, quiser só adicionar alguém antes, nessa posição eu adicionei alguém antes, tipo na fila do RU. Você adiciona, só vai chegando gente na frente.
Então, o splice ele serve tanto para remover. Se eu quiser só remover, que é o que eu queria aqui, quero só remover, então eu fiz só isso. Nessa posição, eu removo um elemento, que foi o elemento que eu procurei e encontrei. Então, aqui, eu quero remover o telefone da Vivo. Contato, ponto, delete fone. Removi o telefone da Vivo. Não tem mais o telefone da mãe. Não, a mãe eu atualizei, né? 2, 3, 4 e o da Vivo eu removi. Beleza? Então, a gente fez, ó, CRUD, create, remove, não, create, read, update, delete. Criar, ler, atualizar e apagar. Em todas essas operações aqui, eu estou o tempo todo obtendo o dado de novo. Eu precisei obter o dado no update para poder fazer a alteração. No ADD, olha que interessante. Se eu não fizer nenhuma verificação, ele vai poder inserir várias vezes a mesma chave. Só que se eu realmente estivesse pensando no primeiro rótulo como uma chave, não era para eu deixar ele fazer essa operação de rótulo duplicado. Você não pode ter várias pessoas com a mesma matrícula. Hã? Ó, se eu realmente estivesse utilizando o primeiro elemento como uma chave, ele não deveria permitir vários elementos com a mesma chave. Por exemplo, na sua lista telefônica, o nome do telefone é uma chave? Ou você pode inserir mais de um contato com o mesmo nome? Pode. Você pode ter 15 contatos com o nome Davi. Não é inteligente. Não, o nome. Você pode ter 15 contatos com o mesmo nome, você não vai saber quem é. Talvez todos sejam a mesma pessoa, talvez não. Entendeu? Mas assim, ele não usa como chave, mesmo que aparentemente não faça muito sentido. Eu acredito que muito por questão de usabilidade. Você está tentando salvar o nome do Fernando lá, já existe, aí você fica doido, entendeu? Então deixa duplicar, deixa duplicar. Se fosse uma chave, ele não deixaria. É que nem você tenta lá, tá criando nova rede social e você tenta criar uma conta, aí você tenta criar Gato Gaiato 22, aí ele diz, não, já existe. Gato Gaiato 23. Pronto, aceito. Ok? Então bora lá, vamos manipular aqui. Como é que eu faço para não permitir que ele tenha várias vezes a mesma chave? Antes de adicionar, eu vou ter que fazer o quê? Pesquisar. Então, antes de adicionar, pesquisar de novo. Para cada um. Mas vocês percebem que começa a ficar um saco, tudo tem que ter laço, tudo tem que ter laço, tudo tem que ter laço. Muito ruim, né? Então, o que é que normalmente a gente faz? A gente extrai o processo de busca para uma função à parte. Então, por exemplo, eu poderia ter bem aqui essa daqui chamado buscar posição. Exemplo. Ó, procurar posição por label, string, number. Procurei, se eu encontrei, eu retorno um i, se não, eu retorno -1. Por exemplo, um método existe label, retorno label, string, retorno um booleano. Já tem um procurar? Não tenho? Então, eu vou fazer assim, ó. Existe se procurar foi igual a -1 ou foi diferente de -1? Ele existe se o procurar foi igual a -1 ou foi diferente? Se for igual a -1, ele não existe. Então, ele existe se for diferente de -1. Ou seja, é um valor válido.
Se procurar der 5, der 6, der 7, é porque ele existe. Se for diferente de -1, ele existe. Então, olha como o nosso código agora fica melhor. Eu cons... É, isso daqui já é o teste. Ó, vamos lá. Vou fazer a construção inteira, tá? Fazer a construção inteira. Se procurar for igual a -1, existe ou não? Não, retorna falso. Se não, retorna true. Isso é a construção completa. Só que isso aqui já é um teste. Isso já é um teste, já é um booleano. Então, o que é que eu quero? Eu quero isso daqui. Só que aí eu vou fazer a negação. Retorne isso daqui. Isso já é o teste. Fica muito ruim de ler, você pode escrever a construção completa. Se for diferente de -1, é porque ele é válido, então ele existe. Então, vamos ver que o nosso código ficou um pouquinho melhor sem os 500 milhões de laços. Se desse ponto existe label fone.label, se não existe, se já existe, eu aviso que já existe. Console.log, já existe esse label. Na hora de atualizar, eu vou fazer o contrário. Eu só posso atualizar uma coisa que existe. Então, eu vou fazer em 2 rodadas, para ficar mais legível. Se não existe, eu aviso que não existe e saio fora. Se eu cheguei aqui é porque existe. Se existe, onde ele está? Na posição. Seja posição desse ponto, procurar posição. E aí eu faço des.fones, ponto posição, ponto number, recebe number. Ó, usei o meu métodozinho aqui para saber onde ele está e sabendo onde ele está, eu consigo acessá-lo no vetor. Mesma coisa para deletar, olha. Para deletar, se ele não existe, não existe. E se ele existe, basta eu usar a posição. Não tenho laço, não tenho laço, não tenho laço. Porque eu concentrei o meu processo de busca todo aqui. Ele faz a busca e se existir, diz onde o elemento está. Se não existir, diz que ele não existe. Tudo bem? Então, isso é a estrutura base de um repositório. Create, read, update, delete. Deixa eu tirar isso daqui. Ok. Então, pronto. Aqui a gente tem uma camada de repositório. O contato tem telefones. Se a gente tiver uma agenda, a gente vai ter 2 níveis. O que seria uma agenda?
uma lista de contatos. E aí, para a agenda, eu faço as mesmas operações. Inserir contato, atualizar contato, remover contato. Em outras camadas, mas são as mesmas operações e basicamente as mesmas manipulações. Certo? Então, vamos ver aqui, ó. A minha agenda teria contatos. Contatos. Os meus contatos são uma lista de contatos. Então, como é que eu... Vamos fazer assim, vamos fazer a mesma coisa agora, só que para a agenda. Construtor vazio. E qual é o primeiro método que a gente pode fazer aqui? Procurar posição. Só que esse procurar posição, eu vou procurar em qual lista? Na lista de contatos. Para todos os contatos. E o contato, quem é o rótulo do contato? É o nome, né? Para todos os contatos, F2. F2 você consegue trocar todos os nomes. Ó, mesma coisa aqui, ó. Procurei a posição do meu contato. Só que a chave do contato é o nome. Será que existe contato? Como é que eu posso fazer aqui? Mesma coisa de antes, né? Eu vou verificar em duas rodadas. Se des.procurar posição nesse nome for igual a -1, então ele não existe. Se não, ele existe. Como é que eu adiciono um contato? Para adicionar um contato, aí a gente tem que ver o que é que a gente vai receber de informação. O contato, ele tem um nome e um monte de telefones, correto? Nome de... Vou criar o contato só com o nome. Então, vou pedir só o nome do contato. Então, para criar o contato, eu tenho que verificar se esse nome já existe ou não existe. Então, qual é o método que eu vou usar aqui? Existe contato. Então, se esse cara já existe, se existe contato, se já existe um contato com esse nome, então não pode, porque eu vou usar o nome como chave. Já existe contato com esse nome. Se não existe, então eu vou criar. Des.contatos vai ganhar um push de o quê? Um novo contato com qual nome? Não. Mesma coisa que eu fiz para os telefones, estou fazendo, só que agora eu estou fazendo para os contatos. Oi. É, só que feio. Porque assim, normalmente, você não faz esse tipo de manipulação básica. Porque já existe um monte de código pronto que faz esse tipo. A gente está aprendendo os fundamentos para manipular os elementos, mas existe quase tudo pronto. Então é mais um processo de montar blocos, ou claro, quando você vai fazer código novo, aí você realmente cria suas próprias classes e tudo, mas é operações de bancos de dados. Você vai lá e faz uma inserção no banco e cria a tua classe, e aí você manipula as classes que estão armazenadas no banco de dados do celular. Para que a gente não usa banco, a gente trabalha com tudo em memória. Então, ao invés de mandar para o banco, a gente manda para uma lista. Mas conceitualmente é o que a gente está fazendo. Fazendo busca, obtenção de dado, atualização.
Então, ao invés de mostrar na tela, você mostraria numa interface bonitinha, carregaria cada um dos campos no seu devido local. Aí o cara pega e altera o campo que ele quer, aperta para salvar, você forma um objeto com tudo aquilo e joga aquele objeto no banco de dados, entendeu? Mas o fluxo é esse, é validar, obter, alterar, entendeu? Inserir, remover. Ok, bora aqui no nosso update de contato. Para atualizar o contato, a gente vai fazer assim. Para atualizar o contato, eu vou só devolver o contato. Beleza? Eu vou dar só um get aqui, get contato. E aí isso daqui já vai puxar nossa ideia. Será que o contato sempre existe? Hum? O contato nem sempre existe, né? Então, se ele existir, eu retorno ele. Se desse ponto existe contato, eu vou retornar ele. E aí, o que que eu faço? Cadê ele? Cadê meu contato? Aí eu tenho que procurar a posição. Então, vamos já caçar a posição. Vamos fazer assim. Int let posição é igual a desse ponto procurar posição de nome. Se posição for igual a -1, então ele não existe. Como não existe, o que é que eu devolvo? O cara está esperando um contato. Pega aí o contato do João, só que o João não existe. O que é que eu devolvo para ele? A gente tem as opções. Primeira opção, retorna undefined. Segunda opção, retorna nulo. Terceira opção, dispara uma exceção. As opções que a gente tem. Existem, todas essas funcionam. Muitas vezes existe o caso de retornar undefined, que é o mais comum. Nulo, não sei se faz sentido, porque é esperado que ele exista. Então, undefined faz mais sentido para a gente. Não existe, não encontrei. Então, o meu retorno aqui seria um contato ou deu erro, deu ruim, undefined. Ou a gente dispara uma exceção. A gente já viu exceções? Não foi na semana passada? Return, contatos, voice. Isso daqui é uma possibilidade de implementação, que tem em alguns casos do JavaScript. Quando a gente estiver lidando com mapas, é isso que o mapa faz. Ele não dispara exceções, nesse caso de busca. Se existir, ele devolve. Se não existir, ele devolve um undefined. Isso é uma possibilidade. A gente vai utilizar outra opção. A gente vai utilizar essa daqui, ó. Se não existir, ele dispara uma exceção. Throw new error. Agora observem que aqui em cima a gente não disparou exceção, deu só um console.log, mas aqui a gente disparou exceção. Isso tem um motivo, tá? O motivo é que normalmente essa operação ela é pontual, ela é unitária, ela é o fim. A ação que eu quero é adicionar o contato, ok? Só que essa daqui normalmente é meio de tabela. Eu quero obter o contato para fazer alguma coisa com ele. Eu quero obter o contato para tirar um telefone. Eu quero obter um contato para adicionar um novo telefone. Eu quero obter um contato para fazer alguma coisa com o contato. Então, disparando a exceção, eu tenho como simplificar a lógica de quem vai tentar utilizar essa função. Por exemplo, vamos fazer aqui um método add
Fone. Nome, string e fone. Adicionar um novo telefone no contato que tem esse nome. Tá vendo aqui, ó? Então, qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Obter o objeto do contato que tem esse nome. E o segundo passo, inserir o telefone nesse contato, ok? Só que esse contato pode não existir, concorda? Se isso daqui fosse um return undefined, olha como é que ia ficar o meu código. Return undefined. Undefined. Então, a primeira coisa, eu tentaria pegar o contato. Seja procurado, recebe this.getContato, nome. Se o procurado for undefined, então ele não existe. Console.log, contato não existe, return. E aí, se ele existir, procurado.addFone de fone. Tá vendo aqui nosso código como ficou? Ó, vai no Davi e adiciona esse telefone nele. Então eu fiz o quê? Cacei o Davi, verifiquei se ele existe ou não existe. Se ele não existe, eu não posso adicionar o telefone, mas se ele existe, eu adiciono o telefone. Ok? O que é que a exceção me permite fazer? Ignorar essa etapa e deixar o erro saltar até o local onde ele pode ser resolvido. Eu poderia fazer apenas isso. Ó. Aqui eu vou disparar a minha exceção. Row new erro. Contato não existe. E bem aqui eu só precisaria fazer bora olhar para isso daqui. Por que é que eu posso juntar esse pegar contato com adicionar fone? Que esse cara só dá sequência ao código se ele funcionar. Se ele funcionar, ele me retorna um contato. E tendo contato, eu consigo adicionar o telefone no contato. Se ele não funcionar, ele vai disparar essa exceção, que vai quebrar esse código e vai procurar um tratamento de exceção lá para fora. Então, vamos prestar atenção. Imagina que você está num, num código onde você está tentando matricular um aluno na disciplina. Você tem, sei lá, o sistema de oferta de disciplinas que ele armazena a lista de alunos e a lista de disciplinas, ok? E tem também a lista de disciplinas que o aluno pode se matricular. Então você tem um monte de validações ali. O aluno tem que existir, a disciplina tem que existir, a disciplina que ele está tentando se matricular, ele pode ser matriculável para ele. Quando a gente transforma esses erros em exceções, a gente faria um código tão simples quanto, por exemplo, matricular. O nome do aluno, por exemplo, o ID do aluno, no ID da disciplina. Então a gente faria um this.get aluno, ID aluno ponto this.get disciplina, ID disciplina ponto matricular this.get aluno. Peguei a disciplina e pedi para matricular o aluno. Mas essas coisas não podem dar errado? Podem. Só que o erro ele não está como se fosse um monte de console.logs.
ele está como se fossem exceções. Então, esse código só continua se a disciplina existir. E esse código só continua se o aluno existir. E esse código só continua se o matriculado é certo. Se qualquer uma dessas coisas der errada, eu não consigo fazer matrícula. Então, simplesmente o código é abortado e o tratamento de erro vai ter que dar conta disso daí. Eu não preciso fazer um monte de fielces aqui para saber se deu tudo certo. Então, eu simplesmente deixo dar errado e aí vai subir o erro dizendo: disciplina não existe, aluna não existe, disciplina não pode matricular o aluno. Ok? Então, a parte de lógica ela vai ficar mais simplificada a partir do momento que a gente começa a usar exceções para lidar principalmente com essas funções de get, com essas tentativas de validação de se algo existe ou não existe. Ok? E aí, como é que tá o processo aí de 3 camadas de código? Primeira vez que a gente faz 3 níveis, né? Um contato de telefones e uma agenda com contatos. E isso acaba acontecendo em vários aspectos. Por exemplo, você tem um banco. O banco tem uma lista de clientes. E o cliente tem uma lista de contas. Só que as contas também podem ser contas correntes, sim ou não? Pode. Pode ser conta corrente, pode ser conta poupança, pode ser conta conjunta. As contas podem pertencer a mais de um cliente ou não? Podem? Quando for conta conjunta? Então a conta é do cliente ou a conta é do banco? Se a conta é se a conta pode ser conta conjunta, ela pode pertencer a mais de um cliente. Então o cliente não tem a posse da conta, o cliente tem acesso à conta. Então, o banco possui contas, o banco possui clientes. E clientes possuem contas. A gente sempre tem a estrutura em vários níveis, tá certo? Então, qual é a ideia? Pensar, qual é a responsabilidade de cada nível? O que é que cada nível tem que é seu? Por exemplo, cliente vai ter os seus dados. Então, o cliente vai se responsabilizar por ter seu nome, seu telefone, seu endereço, algo que é exclusivamente dele. O que é que a conta vai ter? A conta vai ter o identificador da conta, a conta vai ter o saldo, ok? E aí cada informação vai ficar guardada no seu devido lugar. Aqui no caso, a agenda guarda os contatos e se responsabiliza por dar acesso a eles. E o contato guarda os telefones, se responsabiliza por dar acesso aos telefones. A agência guarda as contas e dá acesso às contas, guarda o cliente, dá acesso aos clientes e por aí vai. Tudo bem? Blim, 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 blim. Bararão. Tchurururururum. E os códigos acabam ficando muito parecidos depois que a gente entende a lógica. O que seria um remover cliente? Aqui é remover cliente, não, remover contato. Ó, remover contato é a mesma coisa que remover telefone. Você vai caçar o contato. Meu contato existe? Se o meu contato não existe, eu não posso remover, porque o contato não existe. Aqui existe contato. Aqui não é label, é nome. Não existe esse contato. E se ele existe, eu tenho que saber cadê ele. Se eu encontrar cadê ele, eu consigo remover. Se eu encontro o meu contato, eu consigo remover o meu contato. Então, eu tenho obtenção, remoção, atualização. A partir do momento que a gente vê, que a gente entende que eu tenho um repositório de dados, aí qualquer manipulação desses dados é só código. Por exemplo,
eu poderia ter contatos favoritados ou não favoritados, não é assim que existe no telefone? Aí você tem que imaginar, ué, o que é um contato favoritado? Como é que eu expresso isso? É, só que aí não é favoritar, é fixar. É diferente conceitualmente. Favoritado é aquela estrelinha que você bota nos contatos. É uma lista específica. Então, quando você abre a sua agenda, você tem uma lista só dos favoritos. Às vezes depende, né, da implementação. Você tem um speed dial, que é uma lista com os mais ligados, uma lista com os favoritos e outra lista com todos os contatos. Oi. Tá, essa é a ideia, é o que eu vou perguntar. Ah, quando a gente chega nesse nível que a gente está aqui, eu tenho um repositório de dados e esses dados eles vão ter diferentes classificações. Aí a gente precisa começar a pesar as coisas. Como é que eu faço isso? Vamos pensar assim: onde está essa informação de que um contato é favorito? Tá no telefone, tá no contato ou tá na agenda? É a agenda que sabe quais contatos são favoritos. O contato sabe se ele é favorito. O contato sabe se ele é favorito. Isso faz sentido? Eu sou favoritado. A agenda saber quais são os contatos. Tudo bem? Não, tudo bem. Não, não existe implementação errada. Que mais um pouquinho a gente vê que são otimizações. Por exemplo, a gente poderia fazer duas listas. Uma lista com todos os contatos e a outra lista só com os favoritos. Qual é o problema disso? Eu posso, aí eu tenho que manter, eu tenho que lidar com uma redundância. Primeiro, eu vou ter que ter o mesmo objeto nas duas listas, isso não é problema nenhum, mas toda vez que eu crio uma redundância, eu crio complexidade. Por exemplo, imagina que você tem duas listas. Na hora que você mandar remover o contato, tá vendo aqui, deletar, o que é que você tem que lembrar de fazer? Agora você tem duas listas. Uma lista com os favoritos e outra lista com todos os contatos. Se você remover só da lista de todos os contatos, o que, é que pode acontecer? Ele podia estar nos favoritos e aí vai ficar lá nos favoritos. Não tem problema nenhum você criar redundâncias. O que eu estou tentando explicar para vocês é que redundâncias implicam em complexidade. Na hora que eu crio duas listas, eu tenho que lembrar de fazer manutenção de duas listas. E eu poderia ter quantas listas eu quisesse. E aí nós temos técnicas diferentes para lidar com esses problemas. Por exemplo, padrões de projeto, gatilhos, uma forma de garantir que quando eu acesso um, automaticamente o outro é alterado, para que eu não tenha que ficar lembrando que eu tenho que atualizar. Mas uma primeira técnica seria favoritos. Contato. Ó, então, se eu mandasse favoritar, quero favoritar o Davi, quais seriam os passos? Não, o contato já tem que existir. Na verdade, eu não posso favoritar um contato que nem existe. Ok? Então, isso daqui pega o contato para mim, sim ou não? E se ele não existir, já dá o erro. Beleza? Então, favoritar é pegar
e adicionar esse contato na lista de .get contato de novo. Ó, peguei o contato e joguei ele onde? Na lista de favoritos. Só que eu posso sempre jogar no final da lista de favoritos? Ou só se ele não estiver na lista de favoritos? Eu posso jogar ele várias vezes na lista de favoritos? Não. Então, antes de adicionar na lista de favoritos, eu teria que verificar se ele está. Meu método de busca só procura na lista de contatos. Ah, é um saco. Agora eu tenho que olhar na lista de favoritos. Ué, e se eu tivesse essa informação tanto no contato quanto na lista? Bastaria olhar para o contato e perguntar se ele já está favoritado ou não está favoritado. Aí eu crio outra redundância, que agora, além da lista de favoritos, eu também tenho que atualizar no contato, o que não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é, tem como conectar tudo, tá? Nesse caso aqui, a gente já está conectando, ó. Esse objeto, ele está sendo jogado para dentro da lista, mas é o mesmo objeto que vai estar nas duas listas. Eu não estou criando um novo contato, certo? Então, por exemplo, vou fazer aqui manual, tá? Não, não quero fazer manual, não. Deixar aqui para vocês consertarem. Deixar aqui para vocês consertarem. O que seria o desfavoritar? Tirar da lista se ele existir. Então, vou fazer o seguinte. Vou percorrer a lista de favoritos. Vou para favoritos, ponto. Eu acho que ele tem um método. Tem um método para remover, não? Splice. Mas Splice Hats. Eu tenho um find, não tenho, não. Tem um find aqui. Tem um find, ó. Só que o meu find recebe o contato. Tá vendo aqui? O find, ele não recebe o nome. O find recebe o contato. Só que eu tenho como passar para ele o contato. Cadê o contato? Tá bem aqui, ó. Let contato é esse. Eu mando achar o contato com find. O que é que eu tô fazendo errado? Pedidim, pedidim. Não, não. Eu quero remover. É muito ruim fazer. Eu tenho que caçar onde é que ele tá. For let i. Ah, vou fazer. Preguiça mata, né? Procurar posição, procurar favorito. Só que o procurar favorito não procura nos contatos, procura nos favoritos. Favoritos. Tá vendo? É impressão minha ou é o mesmo método? É o mesmo método? Então, procurar. Procurar e eu digo onde. Procurar e eu digo onde, que vai ser uma lista de contatos. Então eu digo onde que eu estou procurando. Então, ao invés de ser o contatos, eu procuro onde? Onde é feio, né? Onde em um lugar, em uma lista. Então agora o meu procurar, eu posso dizer qual é a lista que eu estou procurando. Olha que legal. Então, o meu procurar, eu vou procurar isso daqui na lista de contatos. Procurar aqui é na lista de contatos. E para saber se ele está favoritado ou não, ó, para saber se existe,
eu também quero dizer qual é a lista. Lista, contato, lista. Então, aqui, lista. Olha que legal. Se existe, eu vou dizer na lista de contatos, procurar na lista de contatos. Se não existe na lista de contatos, procurar na lista de contatos. Desse ponto contatos. Ok, tudo isso porque agora a gente quer favoritar. Eu só posso favoritar se ele não existir na lista de contatos, não é isso? Então, se desse ponto, se não existe esse nome na lista de favoritos, então eu adiciono. Se não existe esse nome na lista de favoritos, eu adiciono esse nome na lista de favoritos. Beleza. Desfavoritar. Se existe esse nome na lista de favoritos, então eu faço o quê? Mando, eu tenho que encontrar, né? Onde ele está? Desse ponto, procurar esse nome na lista de favoritos. E agora eu posso favoritos.slice nessa posição um elemento. Splice. O que é que tem que mudar? Na hora que eu vou deletar, o que é que eu tenho que lembrar de fazer? Ó, nosso código muda. Na hora que eu criei uma lista de contatos e uma lista de favoritos, na hora que eu tento deletar um contato, o que é que eu tenho que lembrar de fazer também? Favoritos. Mesmo código aqui, ó. A nossa posição desse ponto procurar nome na lista de favoritos. E aí, se existe, se posição for diferente de -1, desse ponto favoritos ponto splice posição. Para não apagar o contato, aí você teria que evitar de deletar se ele fosse favorito. Então você teria que verificar se ele está na lista de favoritos, então você não apaga. Se desse ponto existe esse nome na lista de favoritos, console.log desfavorite antes de tentar apagar. Exemplo. Ok? Hum? O quê? Tem que botar um, sim. Obrigado. Sem um não funciona. Dois elementos em seguida. E o próximo? Que foi? Então, vamos lá, pessoal. O que que a gente está fazendo aqui? Aqui a gente está fazendo um CRUD. Acreditem, acho que foi bom para vocês ter faltado a aula de sexta, porque a aula de sexta foi uma desgraça. A aula de sexta foi uma desgraça. Então, não necessariamente, o legal é que não necessariamente ter mais carga horária significa algo bom. Que às vezes a aula não é boa. Hã? Às vezes não. Mas, hã?
Não, eu tô falando assim, tem dias que a aula é confusa, pesada, atropelada. Então, assim, é um conteúdo, eu reconheço que é um conteúdo muito difícil, entendeu? E a gente faz de forma prática. A gente constrói tudo na hora, não tem slide, né? Como se eu estivesse passando e lendo para vocês. Então, eu reconheço que tem dias que é muito desafiante, né? Para vocês. Hã? É muito difícil, entendeu? Muito difícil, a gente erra, entendeu? Então, que bom que vocês perderam a aula na sexta. Bora lá, bora lá. Ah, tanto que eu vou pegar essa aula gravada e mandar para os colegas de vocês, que essa ficou melhor do que a que eu dei agora antes do almoço, depois do almoço. É porque eu não consigo fazer duas aulas iguais, né? Vou na vibe da turma e também de como eu tô no dia, né? Bora lá. Então, o que foi que a gente conseguiu construir aqui? A gente está fazendo, a gente está treinando a nossa ideia de repositório, de CRUD. Inserir dados, remover dados, atualizar dados. E para isso a gente está utilizando de várias técnicas. A primeira das técnicas foi tentar colocar os nossos laços e as nossas buscas num canto só, ao invés de ter que tudo ter laço. Porque como praticamente tudo está manipulando objetos, se a gente deixasse, tudo teria um laço para caçar. Tenho que procurar ele para poder atualizar, tenho que procurar ele para mostrar, tenho que procurar ele para saber se ele já existe ou não existe. Só que ao invés de fazer isso, a gente pode criar um monte de métodozinhos auxiliares. Saber se ele existe, saber onde ele está. E aí, baseado nisso, a gente vai fazendo as operações de push, operações de deleção, operações de alteração de dados. Aqui nós fizemos em duas camadas. A primeira camada foi o contato com telefones e a segunda camada foi a agenda de contatos. Além disso, nós ainda fizemos uma estrutura de favoritar, que no caso aqui é uma lista auxiliar, onde eu coloco apenas os contatos que eu tenho como favoritados. O que é que ainda falta dessa atividade para ficar mais próximo da atividade do repositório? Faltaria ordenar. Porque quando ele pede para mostrar os favoritos e quando ele pede para mostrar a agenda, ele quer que os elementos estejam ordenados por nome. Tudo bem? Ordem alfabética. Então, nós temos algumas opções. A primeira, a gente insere e toda vez que fizer a inserção já mantém ordenado. E a segunda, a gente deixa bagunçado, mas na hora de mostrar, a gente ordena. Tudo bem? A primeira seria talvez a mais simples. Na hora que eu vou adicionar um contato, tá vendo aqui o processo de adição? Aqui eu estou adicionando um contato. Aqui eu acabei de inserir um contato no final da lista. Tá vendo? O que é que eu posso fazer agora? Mandar ordenar. Des.contatos.sort. E o sort é a minha função de ordenação. O que é que o sort pede? Ele quer saber, ei, eu tenho dois elementos, como é que eu vou saber quem vem primeiro? E aí, normalmente, a gente faz esse é o código. Dados os dois elementos, acho que é assim, né? Eu vou comparar os nomes deles. A ponto A, que é um contato, e B, que é um contato. Assim é. Sempre confundo, que é de um jeito em Java e de outro aqui. A ponto, tudo bem. A ponto nome ponto local. Eu compare. Esse código aqui parece feinho e ele não parece não, ele é, tá? Tá?
O sorte, ele se chama, isso daqui significa ordenar. E ele pergunta: o que é que eu vou ordenar? No caso, eu estou ordenando uma lista de contatos. E ele precisa saber, ué, dados dois contatos, quando eu estiver olhando para dois contatos, como é que eu sei qual dos dois vem na frente? Você poderia ordenar por nome, por matrícula, por CPF, por um milhão de coisas. Ele não sabe o que é um contato. Você tem que dizer para ele. Então você tem que dizer para ele: olha, eu quero que você use o nome para dizer quem é que vem primeiro. Você poderia utilizar a quantidade de telefones. Bota primeiro os que têm menos telefones. Bota primeiro. E a forma como a gente usa a comparação lexicográfica, né, a comparação da chamada, A, B, C, D, E, F, G, H, é esse método aqui, ó. Locale compare. A gente diz, pega o nome do primeiro e compara com o nome do segundo. Usa isso para decidir quem vai ficar na frente. A gente precisaria fazer isso toda vez que insere um novo contato e toda vez que insere um novo favorito, para que também os favoritos fiquem ordenados. Bora testar? Seja agenda recebe new agenda. Agenda. Deixa eu pedir ajuda aqui. Agenda, ponto. Vai, Copilot, faz teu trabalho. Agenda.add contato. David, agenda. Vai. Abner. Abner tem o telefone da Vivo. Carlos tem da TIM. Compare que tu não tem criatividade, né? Tudo 54. Vamos lá. Vou favoritar o David e vou Deixa eu criar mais gente aqui, agenda. Vai, cria mais gente aí. Agenda.add contato Zezinho. Zezinho é da padaria. Ah, tá avacalhando, tá avacalhando. Vai. 52, 51. É da meiota do Zezinho agora. 51, 50, 59, 99. Pronto. Ah, agora ele mudou. Vamos agora favoritar. Agenda. Ponto favoritar. Vou favoritar o David e o Zezinho. Não, Carlos não. Zezinho. Vamos mandar mostrar aqui o. Ele tem o get, né? Deixa eu pegar aqui o get favoritos. Get favoritos. E bora mostrar os contatos. Console.log agenda. E bora mostrar os favoritos. Console.log get favoritos.join /in. David e Zezinho são favoritos. Se eu tirar o David, é para ele sair das duas listas. Concorda? Agenda.delete contato, David. Hum? O exemplo dela. Para impedir de apagar favorito, não tirou lá do Ah, tá. Então funciona, né? Beleza? Então, aqui, a gente está no ponto de usar mapas.
que é a aula de sexta-feira. A gente pode, já que todos esses elementos têm chaves, acabar com essa futricagem de listas, de ter que ficar indo para cima e para baixo para caçar os elementos, para utilizar uma estrutura de dados que já dá suporte ao processo de busca por chave, remoção por chave, obtenção por chave, que a gente está fazendo manualmente através das listas. Ok? Oi. De ordem alfabética, eu tenho que repetir? Tá. É assim, ó. Quando você. Deixa eu fazer aqui, tá? Quando você tem uma lista, seja lista. Dois. Lista number. Três, quatro, sete. Quando você tem uma lista, você pode tentar. Você pode tentar ordenar qualquer coisa invocando o método sort. Lista.sort. O que é que o sort vai fazer? Tentar ordenar. E normalmente ele tenta ordenar convertendo para texto e ordenando. Vamos ver como é que ficou. 1, 2, 3, 3, 5, 7, 7, 9, 9. Funcionou? Tá ordenado? Tá. Lista.join. Lista.join. Tá ordenada a nossa lista? Tá. Só que se eu colocar agora 17, o que é que o 17 está vindo antes do 2? Eu tenho um e ele está entendendo como texto. Então, eu vou mostrar só dois métodos de ordenação aqui. O primeiro é para ordenar números e o segundo é para ordenar nomes. Quando a gente ordena números, a gente tem que dizer para ele que a gente está ordenando números. E o modelo que a gente escreve é assim, ó. Sejam dois números, faça um menos o outro. Isso daqui garante a seguinte coisa: se A for maior do que B, o resultado vai ser positivo. Se A for menor do que B, o resultado vai ser negativo. E se A for igual a B, o resultado vai ser zero. Isso é um padrão que ele importou lá do C, que é o padrão de balança. Quando o primeiro é mais pesado, fica negativo. Quando o segundo é mais pesado, positivo, negativo, e quando os dois são iguais, a balança está em equilíbrio, dá zero. Então, sempre que a gente quiser comparar, ordenar números, a gente pode passar os números subtraindo, que ele vai gerar a ordenação certinha. Se eu quisesse fazer a ordenação ao contrário, o que é que vocês acham que a gente tinha que mudar aqui? Ao invés de A menos B, eu escreveria o quê? B menos A. B menos A, ele vai ficar decrescente. Só inverter a ordem da balança. Só inverter a ordem da balança. Isso se eu quiser ordenar números. Se eu estiver ordenando nomes, 1, 2, 3, 4, 5, e eu mandar ordenar, será que vai dar certo? Eu tirei o método de ordenar, né? 5, 2, 4, 3, 1. Deu certo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Está ordenado. Ok? Por quê? Porque ele transformou isso daqui, já era string, ele não precisou transformar, e ele só usou o método para comparar string. Que método é esse? Esse método se chama comparação utilizando o. Como é que eu traduzo locale para português? Codificação. É como se fosse a codificação. Entendeu? A codificação PTBR.
ou então o S, entendeu? Então ele usa aquele modelo de codificação, entendeu? A codificação para poder fazer a ordenação. E aí, por exemplo, se você mudar a codificação, a ordenação muda. Se você usa PTBR ou em inglês, os acentos podem ir para o final, ou podem ir antes do A com acento vai para o final, ou então, se for maiúsculo, vai para o começo, entendeu? Então, isso é uma questão de codificação. Por isso que lá em cima, para poder fazer a ordenação, a gente colocou assim, ó, seja dois contatos A e B, eu utilizei o nome, eu utilizei a comparação entre os nomes. Utilizei a comparação entre os nomes. Se eu não quisesse ordenar na inserção, eu poderia ordenar na saída. Na hora que ele pedir para mim os favoritos, eu vou lá e ordeno os favoritos. E aí eu devolvo ordenado. Ok? Desses fontes favoritos, ponto, sorte, ordenando por nome. Tá bom? Então, a aula de hoje é isso.